Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nesta noite estar na sua casa. Já podemos adorar com os hinos, os louvores aqui entoados. E quero expressar a minha alegria por ser salvo e ser membro desta igreja. Louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E certamente a igreja estará orando por nossos novos desafios que nos sobrevirão a mim e a minha família este ano de 2019. Deus abençoe o nosso pastor presidente. Quero agradecer a honra de ter nos concedido não só essa oportunidade, mas muitas outras, de estar o auxiliando em todo o território de Pernambuco. E quero agradecer, pastor, por ter vivido momentos muito especiais ao lado do Senhor. E quero expressar a minha gratidão por tudo que Deus nos concedeu. Quero também agradecer ao pastor Ailton Júnior, visto que esta cidade que o pastor está nos enviando foi a primeira cidade que o pastor Ailton Júnior foi pastor missionário. E quero louvar a Deus porque é para mim um privilégio dar continuidade, regar as sementes e quem sabe colher alguns frutos daquilo que o nosso pastor Ailton Júnior desbravou ali na cidade de Mendonça. Que os irmãos continuem orando por nós, para Deus nos ajudar, como também ajudou os seus servos. Queridos irmãos, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, com a permissão do pastor, em Isaías, capítulo 49. O tema proposto para esta noite é Vivendo como Filho, usado por Deus no tempo certo. Isaías, capítulo 49, apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo, para a nossa meditação. Diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Quem diz amém? Amém. Tema repetindo: vivendo como filho, usado por Deus no tempo certo. Vamos repetir para a gente memorizar: vivendo como filho. Nem todos falaram. Vivendo como filho, usado por Deus, no tempo certo. Diga amém por isso. Amém. Queridos irmãos, o profeta Isaías, ele está fazendo menção, está fazendo uso de uma linguagem usada pelos guerreiros. A espada e a flecha, elas eram instrumentos de guerra. Hoje em dia não são mais, mas na época do profeta os exércitos se degladiaram e usavam esses dois instrumentos de ataque. E é claro que, como ele diz, eu sou espada e sou flecha nas mãos do Senhor, na aljava do meu Deus. Ele está querendo dizer que Deus tanto se utilizava para confrontos pessoais como confrontos distantes. A espada, ela tem a função de trabalhar em confrontos pessoais, e já a flecha é usada pelo arqueiro para trabalhar confrontos a longa distância. E sendo assim, não se usa uma flecha para travar confrontos pessoais. Numa guerra era inconveniente tirar uma flecha da aljava e guerrear com ela quando a guerra estava muito próxima aos guerreiros. E também não era possível usar a espada para querer acertar um alvo distante. Então a espada, ela tinha o seu propósito e a flecha também tinha o seu propósito. Os guerreiros, eles eram chamados para se posicionarem na largura dos muros. E estes flecheiros, eles eram úteis para manter distante os exércitos opositores. Quando o exército vinha se aproximando das muralhas, logo era convocado o exército de flecheiros para então
eles ali da muralha começarem a arremessar, a tirar flechas, e estas flechas, essa nuvem de flechas, mandava ou mantinha o exército opositor a uma certa distância. Portanto, este tipo de linguagem é usada na Bíblia, e eu acho interessante também que no Salmo 127, inclusive foi citado ontem na mensagem, versículo 3 e 4, Salmo 127, versos 3 e 4, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, verso 3 e 4. O salmista ali está querendo dizer o seguinte, que um pai que tem muitos filhos é como se estivesse com muitas flechas na sua aljava. Ou seja, o propósito de ter muitos filhos e estes filhos serem comparados a flechas é que estes filhos alcançam aquilo que o pai não conseguiu alcançar. Ou seja, o sentido de ter filhos é fazer com que esses filhos vão adiante, alcance propósitos. Talvez você esteja aqui nesta noite e entenda que seu pai e sua mãe foi muito limitado, talvez na sua carreira educacional, talvez até na sua carreira profissional, mas ele está investindo. Falo a respeito dos seus pais. Eles estão investindo tudo para que você consiga alcançar aquilo que eles não alcançaram, para que você consiga atingir alvos os quais eles não atingiram. Então isso é a comparação que o salmista quer fazer com a mocidade, no sentido de serem flechas nas mãos dos seus pais. Só que, quando eu estava estudando esse assunto, eu descobri que existe um processo que o artesão faz para confeccionar as flechas. Não existe e nunca existiu uma fábrica de flechas. As flechas não eram feitas no seu montante. Pelo contrário, as flechas eram trabalhadas de forma individual. O artesão, ele ia confeccionar as flechas na sua bancada da oficina. Mas é claro, até mesmo na escolha da madeira para se fazer as flechas, o artesão ele tinha esse cuidado. Ele saía da sua oficina, ele ia para a floresta, ele analisava a madeira certa e cortava. Esta madeira era trazida para a sua mesa de trabalho e ali tudo que não fosse útil para a confecção daquela haste principal, que era a haste da flecha, ele então retirava. Era a casca da árvore, eram os galhos das árvores, eram folhas das árvores, tudo que não fosse útil ao aperfeiçoamento daquela flecha, ele tirava. A flecha era um instrumento que precisava cortar o vento. Visto que ela era ateada diante de um arco, ela então ia de encontro ao vento, e para cortar o vento ela tinha que ser perfeita. A sua aerodinâmica não podia ter nenhum defeito, porque senão o arqueiro podia ser bom de alvo, mas estando atirando com uma flecha defeituosa, essa flecha poderia errar o alvo. Não pelo arqueiro ser ruim de mira, mas pela flecha ter algum tipo de defeito e o vento assim fazer com que ela não atingisse o seu alvo. Então ele vai passar por um processo minucioso. O profeta Isaías, ele diz: eu sou como flecha polida. E esse polimento é feito com dois tipos de lixa. A lixa grossa e a lixa fina. Depois que tratar todo o haste da flecha, depois que tirar todo o galho, depois que tirar todo o excesso, e ela ficar roliça, ela ficar semi-pronta, ele então vai fazer com que ela seja polida. E esse polimento é justamente com estas lixas. Eu comparando isso, irmãos, a nossa vida de chamada diante de Deus, a como ser um jovem usado nas mãos do Senhor, esse processo de chamada, de escolha, de preparo, é justamente o que Deus faz conosco quando nos tira do mundo. Na comparação que eu estou fazendo aqui, o mundo seria a floresta. A tábua de oficina, a mesa de oficina de Deus seria a sua igreja. Ele vai no mundo, ele tira você do mundo, ele traz para a sua casa e aqui começa um processo de preparação.
Depois que ele tira todo o excesso de nossa vida, ele vai trabalhar a lixa grossa e a lixa fina. A lixa grossa, eu comparo aqueles maus hábitos que de início logo saem de você. Você, quando vem do mundo, você tinha gírias. Você falava uma linguagem pesada, carregada de palavrões, de insultos. A sua forma de se vestir era diferente, era sensual, era mundana. Quando você vem para a casa do Senhor, logo na primeira semana, no primeiro mês, esses hábitos começam a sair. A sua família começa a perceber que você está mudando. Aleluia. Deus trabalha na sua maneira de falar, na sua maneira de andar, na sua maneira de se vestir. E isso eu vejo, amados irmãos, como esse processo de santificação. Gálatas capítulo 2 e versículo 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem dá uma glória a Jesus por isso, irmão? É o processo de santificação. É o processo de preparo, é um processo que Deus, para poder te usar, você precisa passar por esse processo. Ainda em Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É justamente essa comparação que eu estou fazendo. Ele vai lá fora, ele tira você e ele começa a trabalhar na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus está trabalhando na sua vida. Diga isso. Deus está trabalhando na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Depois que ele trabalha o processo de lixa, e estas lixas grossas e finas, esse processo de lixar, de tirar, de aperfeiçoar você, eu comparei com a história de Gideão. Naquele processo de escolha, de seleção dos 32 mil, a gente percebe que Deus, ele fez ali um trabalho de lixa grossa e de lixa fina. A lixa grossa já tirou de cara 22 mil homens. Porque Deus disse assim a Gideão: diga aí aos covardes e medrosos que voltem. E dos 32 mil voltaram 22, Gideão ficou com 10 mil. E é claro que estava numa desvantagem tremenda com relação aos midianitas, os quais ele iria guerrear. Mas Deus ainda tinha a lixa fina. E a lixa fina, ela fala de detalhes, irmãos. Quando Deus disse a Gideão assim: coloca esse povo para beber água. O que é que tem a ver beber água com guerrear, Senhor? A gente está desesperado, a gente está tenso, a gente está nervoso. A gente não sabe se vai viver ou se vai morrer. A gente não sabe se vai perder por muito, por pouco. Se as baixas vão acontecer. Mas o que é que tem a ver beber água? Mande o povo beber água. E eles vão beber, no que vão tirar a água, aí está o processo de detalhes. Deus vai observar aquele que leva a água à boca e aquele que toca com a boca na água. E Deus faz a separação. 9.700 voltaram porque ali não passaram no processo de aperfeiçoamento de Deus. Depois da lixa grossa, irmãos, quando você acha que já está preparado para ser um instrumento, para ser usado por Deus, Deus vai trabalhar a lixa fina. E a lixa fina são detalhes que você não percebe, não consegue perceber aos olhos nus. Você não consegue identificar assim de imediato. Como, por exemplo, alguns problemas de comportamento. Exaltar-se com facilidade. Isso é um processo que precisa ser tirado para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Isso só sai na lixa fina. Gente que tem o hábito de se exaltar com qualquer coisa, que se engrandece e acha que aquilo não é problema. Isso vai sair na lixa fina de Deus, em nome de Jesus. Problemas em controlar o seu temperamento. Gente que é muito temperamental, que se encoleriza com qualquer coisa, logo fica nervoso, nervosa. Esse processo de lixa de Deus vai acontecer na tua vida, isso vai sair em nome de Jesus. Já existem outros defeitos no caráter, que é o defeito de manipular outras pessoas para te satisfazer o ego.
Você já viu pessoas assim que manipulam, mas o propósito da manipulação é lá no final ele ser engrandecido, é ele ser satisfeito, é alguma coisa que vai trazer lucro para si. Isso não se consegue observar de cara. Acha-se até que vai se continuar vivendo com essa falha por toda a vida, para o resto da vida. Mas o Senhor está te dizendo: eu quero lhe usar e eu vou passar a lixa fina, e essa manipulação vai sair da sua vida. Já tem outros que é teimoso demais. Por mais que a pessoa tente lhe ensinar, mas a teimosia atrapalha. E isso também atrapalha na chamada de um jovem para ser usado por Deus. Fugir de responsabilidades com medo de que algo dê errado lá na frente. Você já viu pessoas assim? Não quero não quero correr esse risco, não quero me colocar, não, mas o que é isso? É um defeito, porque você não quer se arriscar com receios de que algo dê errado lá na frente. Isso se chama covardia, e Deus não nos deu espírito de covardia. Diga amém por isso. Outra coisa que deve sair na lixa fina é desperdiçar tempo com coisas que não trazem bons resultados. Viver o dia todo em videogame. Gastar seu tempo todo em filmes e séries. Não, hoje eu não perco o capítulo da série. Você já pensou que você ali vai gastar 40 minutos assistindo a Netflix, o canal de rede que você tem em casa, e poderia estar aproveitando esse tempo para qualquer outra coisa frutuosa? Aleluia! Olhe para o teu irmão e diz assim: isso vai sair na lixa fina. Diga isso a ele. Isso vai sair, isso tem que sair. Esse desperdício do tempo, aleluia, não pode continuar, aleluia. Eu selecionei muitas coisas aqui, irmãos, mas, por exemplo, acobertar erros de si mesmo ou de outras pessoas. Conhece gente assim? Que não consegue confessar o que fez, que não consegue reconhecer seus próprios erros, sempre está dando desculpas. Isso é defeito no caráter. E se você quer ser um jovem usado por Deus, isso vai ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Outra coisa que tem que sair para você ser usado por Deus são pequenas mentiras, chamadas de mentiras sociais. Que quando são descobertas essas mentiras, entre aspas, sociais, geralmente a desculpa é: eu estava brincando. Bom, aleluia, aleluia. A lixa de Deus vai passar, meu filho. E estes maus hábitos vão ter que sair da sua vida. Diga glória a Deus. Amados irmãos, para ser flecha na mão do Senhor, essa flecha ela precisa ser rígida. Eu observando e pesquisando como eram confeccionadas as flechas, esta flecha, irmãos, o tipo de madeira dela, a haste dela não pode ser dobrável. Ele não é o tipo de artesão que pega a flecha, dobra e ela tem que ser flexível. De forma nenhuma. A flecha, se ela for flexível, não atinge o alvo. Quando ele atira, ela sai bambeando porque o vento bate e ela não consegue atingir o alvo. Flecha, se é para atingir o alvo, ela tem que ser rígida, firme. Não se dobra, não é flexível, tem firmeza, aleluia, glória ao nome de Jesus. E para isso separei Tiago 4:4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, irmãos? Inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes. Versículo 6, antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Vou dizer novamente: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Você tem que ser resistente na escola. Você tem que ser firme nos seus propósitos. Você tem que ter metas nos seus ideais. Você tem que, aleluia, resistir à pressão. É muita pressão para quem estuda, para quem está na sua fase. Eu passei por ela e sei como é você, um jovem, um adolescente, o quanto é pressionado no seu âmbito, na sua escolaridade, nos seus amigos, nos seus companheiros do dia a dia. Mas o Senhor está te dizendo, para você ser usado por mim, tem que ser filho rígido. Não abra mão de seus princípios. Dois glórias saiu ali bem murchinho. Vou dizer de novo. Não abra mão dos seus princípios. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Portanto, recapitulando aqui, para ser flecha nas mãos do Senhor. Você é tirado do mundo. Você passa por um processo de santificação. Deus vai trabalhar em hábitos grosseiros e hábitos mais invisíveis. E depois o Senhor exigirá de você rigidez, que não seja flexível quanto às tentações, quanto ao que o mundo oferece. Mas depois que a haste da flecha, ela está toda preparada, irmãos, vem um encaixe, que é justamente a ponta da flecha. É outro processo. Eu fui observando, amados irmãos, e percebi que a ponta da flecha, ela é diferente da haste no seu material. Geralmente ela era ou de pedra ou de metal, mas sempre a ponta da flecha era feita de um material muito mais resistente do que o próprio corpo da flecha. E isso nos faz entender, amados irmãos, que as dádivas de Deus podem ser representadas pela ponta da flecha. Por quê? Porque todos os dons de Deus, tudo que vem do Espírito Santo, primeiro, ele não se perde no tempo. Eu estava observando e fui atrás de algumas figuras de colecionadores, de museus e até de arqueólogos. E eles mostram nas suas vitrines flechas que foram encontradas no período medieval. Mas essas flechas encontradas nunca foram achadas as hastes. Sempre se aproveita ou sempre se acha apenas a ponta dessas flechas. E é claro, pela ponta se deduz como eram as flechas daquele tempo. Mas a ponta é o que resiste ao tempo. A haste se perde, a haste é de madeira, a haste se deteriora, mas a ponta, que era de pedra ou de metal, ela resiste ao tempo e permanece. E é justamente aí que isso significa a união das coisas celestes, daquilo que vem do Espírito Santo, ou seja, os dons, a forma de te usar, as dádivas, a autoridade, aleluia, a unção, isso tudo se une a você, que é madeira, que é deteriorável, que é frágil, que se corrompe com o tempo, aleluia. E essa união, ela é tremenda, irmãos, porque eu entendi quando eu descobri essa verdade, que nem a ponta da flecha ela é útil sem a flecha, sem o corpo da flecha, e nem tampouco o corpo da flecha é útil sem a ponta. Nenhum arqueiro iria atirar a haste sem ter a ponta. E nenhum arqueiro iria também atirar, arremessar a ponta da flecha sem ter a flecha em si, sem ter o corpo da flecha. Portanto, Deus, quando quer nos usar, Ele se faz real em nossas vidas. É a união do que é eterno com o mortal. Aleluia. O passageiro. É a união do imortal, do soberano, do Criador com a sua criatura. E isso é maravilhoso, aleluia. É Deus se fazer utilizando-se, é Deus se fazer presente, se utilizando na vida de alguém que tem as suas fraquezas, mas o dom, ele vem sobre a sua vida para lhe completar. Dê uma glória a Deus por isso. Só que, amados irmãos, a nossa glória, ela passa. Como eu disse, aqueles que acham as flechas só acham a ponta. O que é corpo se perde no tempo. Eu achei um versículo interessante em Isaías 40 e versículo 6, assim: vós que diz, clama. Alguém disse, que hei de clamar? E ele diz assim, o profeta: toda carne é erva, ou seja, todo o corpo é comparado a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, versículo 7, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva. Agora vê o versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Dê uma glória bonita para Jesus. Queridos, ainda em Efésios 4:8 diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós não teríamos utilidade, irmãos, para fazer a obra de Deus sem que houvesse os dons. E os dons, eles vêm para nos completar e nos aperfeiçoar. 1 de Pedro 1:24 diz assim: porque toda a carne é como a erva, repetindo Isaías, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, cai também a sua flor. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A Pedro apenas repetiu o que Isaías também falou em Isaías capítulo 40. Ou seja, o que vem do Senhor vem para completar a nossa vida, vem para nos fazer um instrumento nas mãos de Deus. Diga amém por isso. Agora repare um detalhe na confecção da flecha. Depois que os dons do Senhor vêm sobre a nossa vida, depois que a haste ela é ligada ao que vem de cima, ao que vem do alto, depois do que o humano é adicionado ao que é divino e faz essa fusão, aleluia, essa fusão, vejam, observem comigo que o profeta diz assim: eu sou como flecha polida na tua aljava. O que era aljava, irmão Lorival? Era um instrumento que se colocava nas costas do arqueiro, geralmente feito de couro, e a forma que ele usava a flecha era com a sua ponta para baixo. Ou seja, não se colocava as pontas para cima. As pontas, elas eram colocadas dentro da bolsa do arqueiro, dentro da aljava. Isso me faz entender que depois que Deus lhe lixa todo, lhe prepara, lhe dá os dons, esses dons geralmente não são manifestados de forma imediata. Primeiro passa pelo processo da aljava. Eles ficam escondidos, eles ficam guardados. A ponta deles fica lá embaixo da aljava. Quem olha para você diz assim: eu não sei qual é o dom dessa moça, eu não sei qual é o dom desse rapaz. Aí você entenda com esta mensagem que você está no processo de Deus, e depois que o processo termina, Ele esconde os dons na aljava. E estes dons, eles só vão ser revelados quando o arqueiro puxar a flecha e apoiar no seu arco. Oh, glória! Aleluia! Eu quero dizer com isso, querido, que existem coisas na sua vida que você recebeu de Deus, mas ainda não sabe que tem dentro de você. Existem dons que Deus lhe revelou, lhe entregou, mas esses dons estão esperando o momento certo para eles serem manifestos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque aquilo que Deus te deu não é para a sua glória, é para a glória da igreja, é para a edificação da igreja e para exaltar o nome do Senhor. Quem diz amém por isso, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo, ele passou 13 anos, segundo os estudiosos, 13, depois da conversão, mais ou menos 13 anos, esperando o momento certo para ser útil na obra do Senhor. 13 longos anos. A gente observa Moisés, passou 40, esperando. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou 30 anos para dar início ao seu ministério. Ou seja, a gente é posto dentro da aljava e a gente muitas vezes corre o risco, irmãos, de achar que estamos sendo esquecidos. Não é questão de estar sendo esquecido quando você ainda está dentro da aljava. Chega então o tempo certo de Deus lhe tirar, porque tem um alvo e vai lhe usar para aquele propósito. Mas muitas vezes a nossa mente enganosa, o nosso coração enganoso diz assim: Deus esqueceu da promessa, Deus me falou que iria me usar, Deus falou que iria se utilizar da minha vida, mas eu não vejo sinais. É porque você está dentro da aljava de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A gente observa em Daniel, amados, capítulo 1, versículo 17, diz assim: a estes 4 jovens, isso é bem conhecido de toda a mocidade, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias. Os 4 eram Daniel, Misael, Ananias e Daniel.
Azarias, Misael e Ananias. A estes 4, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Observe que aquilo que Deus deu a Daniel não revelou de imediato. Deus não cochichou no seu ouvido e disse: estou dando sabedoria aos 4 de uma forma igual, mas a vocês estou dando algo diferente. Não. Aquele dom, aquela partezinha a mais, aquela ponta da lança, da flecha, iria ser revelada somente quando o tempo chegasse. Futuramente, Nabucodonosor teria um sonho. Este sonho ele não viria a se lembrar, iria questionar os recém-formados alunos de interpretar o sonho e deduzir ou adivinhar ou revelar o que ele sonhou. E isso foi questionado por toda a classe de alunos, porque disseram: isso tu queres, mas isso pertence a deuses. Não sabemos como vamos deduzir ou saber ou revelar aquilo que tu sonhaste se não te lembras. E eles foram ameaçados de ser mortos. Mas quando Daniel chama os 4 amigos e eles vão orar de madrugada, aquela visão é dada a Daniel. Ou seja, o dom que ele tinha é revelado num momento de extrema crise. Aleluia. As crises, elas vêm para revelar os dons que Deus lhe deu, querido. Vou mastigar mais um pouquinho. Essa situação que você está passando é uma permissão de Deus, para que justamente nesta situação os dons que Deus te deu venham a se revelar na sua vida. A gente olha para outro jovem na Bíblia chamado de Filipe. Filipe era um diácono. Qual foi a instituição dos diáconos? Os diáconos foram chamados para atender a necessidade das helenistas, as irmãs que se convertiam, mas não moravam na região de Jerusalém. Eram gregas e elas precisavam também de uma assistência social. Os obreiros, os apóstolos disseram: não vamos nos ocupar nisso, levantemos homens que sejam capazes de atender essa necessidade. E 7 diáconos foram instituídos. Um deles, Filipe. Mas aí a perseguição simultaneamente aconteceu. E pouco tempo Filipe exerceu o seu chamado de diácono. Porque Saulo levanta-se com uma perseguição contra a igreja. E diz a palavra de Deus: a igreja se espalha. E agora aquele Filipe, que antes foi instituído para entregar mantimentos às irmãs viúvas, às helenistas, ele agora entra na terra dos samaritanos. E entrando na terra dos samaritanos, que politicamente eram inimigos dos judeus, a Bíblia vai falar, amados irmãos, que ele prega Jesus. Ora, Filipe, você foi chamado para entregar cestas básicas, Filipe. Como é que você vai arriscar pregar? Eu vou ver o que é que sai aqui. Mas ele prega. E diz a palavra de Deus que a multidão ouve, unânimes ouve a mensagem, e então se rendem à pregação. Ou seja, ele já vai perceber de cara que ele é um pregador de multidões. Aleluia. Que ele se deu bem naquela. Daqui a pouco se manifesta um demônio. E a Bíblia diz em Atos 8 que ele vai colocar a mão e os demônios começam a sair. Ele percebe que ele tem autoridade por Deus, aleluia, para expulsar e para guerrear contra as trevas. Daqui a pouco colocam na frente dele um paralítico e diz a palavra que ele ora pelo doente e os doentes saltam pelo poder de Deus, são curados. Ou seja, de cara, aleluia, ele percebe que ele tinha dons, mas que estes dons estavam guardados na aljava de Deus. Mas quando o tempo certo chegou, Deus puxou a sua flecha, colocou no seu arco. Oh, glória ao nome de Jesus. Diga assim: hoje eu estou na aljava. Diga: mas em breve estarei nas mãos do arqueiro. Se você entendeu isso, dê uma glória para Jesus. Quando Deus falou com aleluia, 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 glória a Deus. Quando Esté veio perceber, em Esté capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus cita uma conversa do seu tio, do seu primo Mardoqueu. Ele diz assim a ela: porque se de todo te calares neste tempo,
socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Os judeus estavam sob forte ameaça, estavam prestes a enfrentar uma guerra que iriam realmente perder e ser extinto praticamente. Esther não sabe de nada daquilo que está se passando, pois ela está resguardada dentro do palácio. Mas o seu tio, ela diz a ela e declara-lhe toda a verdade. Se de todo tu te calares, Esther, neste tempo, socorro e livramento virá para esse povo, claro, da parte de Deus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, irão perecer. E quem sabe se para tal tempo como este agora chegaste ao trono. O que é que o tio dela está dizendo? Você está aí, mas existe um propósito pelo qual Deus te colocou aí nesse trono. Você pensa que quando sair a ordem para matar os judeus, você não vai ser atingida? Pode ser até que não, pelo fato de ser esposa do rei, e ninguém ousará tocar na rainha Esther. Mas a mão de Deus vai pesar sobre tu e tua casa, porque fostes negligente. Mas eu te digo que certamente Deus te pôs aí com este propósito. Aleluia, glória a Deus. E ela vai descobrir agora, irmãos, que ela é uma flecha na aljava de Deus e que Deus vai se utilizar dela naquela hora. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou construindo uma ideia na sua mente de que o teu tempo está chegando. O tempo de Deus se utilizar na tua vida está se aproximando. Há uma preparação do Senhor para você e um propósito definido. É porque tem segredos de Deus que Ele não te revela. Porque se Ele revelasse, iria atrapalhar o processo. Muitas vezes nem eu e nem o próprio Satanás sabe o que Deus está tramando, preparando, aleluia, a favor da minha vida e da tua vida. Dê uma glória a Jesus por isso. Nas batalhas sempre tinha aquele elemento surpresa. Oh, glória ao nome de Jesus. Pega assim na mão do teu irmão e diz assim: tu és um elemento surpresa de Deus. Diz isso aí. Se ele deu glória é porque entendeu. Se não deu, diga de novo. Diga pelo menos a umas 3 pessoas: tu és um elemento surpresa de Deus. Tu és um elemento surpresa de Deus. Quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo me levou lá para a 1 de Reis, no capítulo 22 e um versículo 34, uma história conhecida que vocês sabem. O rei Acabe, rei do norte, as 10 tribos do norte, se alia ao rei do sul, Josafá, rei das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Eles se unem e naquela união, aí diz a palavra de Deus, que Josafá diz assim: não tem um profeta para nos auxiliar numa orientação espiritual? Eles temos vários. E vem vários profetas dizendo: olha, entrem na batalha porque Deus vai dar vitória. E aquilo pareceu tão repetitivo que Josafá disse: acabou os profetas, não tem mais nenhum, todos falam a mesma coisa, repetem a mesma palavra. Ele diz: tem um que não fala bem de mim, ele está preso. Quando vai profetizar ao meu respeito, ele sempre... É complicado, Josafá, é complicado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é o nome dele, Acabe? É um tal de Micaías. Esse homem não vai com a minha cara. Aí diz assim: então manda chamar. Eu estou contigo nessa peleja. Vamos ouvir o que esse homem tem para dizer. E vem Micaías. Aí Micaías, vocês sabem o que vai profetizar. Micaías vai dizer: olha, tu vai ser morto, Acabe. E eu via todo Israel disperso como ovelhas que perdem o seu pastor. Aí Josafá escuta aquilo e Acabe também ouve, e Acabe diz assim: eu vou voltar vivo e vou te provar, Micaías, que tu és um mentiroso. E eu vou te jogar na prisão e tu vais ser poupado de água e pão até que eu volte vivo. Torturem esse homem com escassez de pão e de água. Aí Micaías grita e diz assim: se tu voltares vivo, o Senhor não falou na minha boca. Se despedem, ele vai. Aí
Nos preparativos para a batalha, Acabe, ele se veste de soldado comum. Josafá olha assim de lado, mas ele diz assim: é uma questão de ética. Eu vou tirar meus trajes reais, mas você, Josafá, pode ir vestido como rei. Lá do outro lado, no exército da Síria, o rei chama os seus capitães e diz assim: hoje eu não quero um derramamento de sangue, eu quero só que capturem, ou vivo ou morto, Acabe, o rei de Israel Norte. Peguem ele de qualquer forma e tragam-me. Quando trouxerem ele, a guerra para, a guerra é cessada. Eu só quero ele. Aí o exército entra na batalha contra Israel e então vão em busca. A ordem era: capturem Acabe, ou vivo ou morto. Mas aí procuram alguém vestido com trajes reais. Quem é que pegam? Josafá, que estava ali sem precisão, que estava ali sem orientação de Deus. Não era para ele estar naquele lugar. Ele estava na hora errada, no tempo errado, com o povo errado. Mas pegam ele, capturam, levam para o rei da Síria. E diz a palavra, quando o rei da Síria olha, diz: esse não é o rei que eu queria. De onde é esse homem? E quando ele dá a oportunidade para Josafá falar, ele diz: eu sou rei do sul, eu não sou Acabe. Aí soltam ele. E aí o exército, chateado por ter pego a pessoa errada, um arqueiro puxa a sua flecha e vai atirar a flecha ao ermo. Aleluia. Acabe está no meio do exército. Acabe, irmãos, é o símbolo da impiedade. Acabe levou Israel a pecar por várias décadas. Acabe foi o declínio espiritual, a decadência espiritual de Israel por muitos anos. Acabe foi o grande responsável pela infiltração de Satanás no povo de Deus. Aí a flecha é atirada sem destino, sem alvo, ao ermo. Só que Deus está lhe dizendo que enquanto alguém pensa que você está sem alvo, o Senhor está te dizendo: eu estou no controle dessa flecha. Às vezes você para e diz: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que é que tu tem para mim, Senhor. Qual é a minha chamada? Que forma tu vai me usar, ó Deus? Oh, glória ao nome de Jesus. O Senhor está te dizendo: é nessas indecisões que eu estou trabalhando. Oh, glória ao nome de Jesus. Em breve, eu estou dizendo, em breve vai se revelar de uma forma plena a vontade de Deus para a sua vida. Ah, meu filho, abre a sua mão assim para receber essa palavra. O Senhor está te dizendo que muito em breve Ele vai falar com você a respeito dos planos que Ele tem para a sua vida. Você não veio por acaso, você não aceitou a Ele por acaso, você não está sentado nesta... A flecha voou e diz a palavra de Deus, atingiu Acabe entre... Aleluia! Entre a sua armadura, de repente diz a palavra, ele foi atingido, falou com seu pajem: olha, mentira do campo, da batalha, porque eu fui atingido, não quero que o exército me veja, mas me leva para aquela montanha, que eu vou ficar aqui em pé, e o exército vai ficar olhando para mim, e vai ver em mim autonomia, força, poder, isso vai transmitir para eles também autoridade e força. Aí levaram, tiraram a carruagem, colocaram Acabe numa montanha, e Acabe ficou lá, e aquele dizia: me segura aí, me segura que eu não quero cair, eu tô tonto, mas eu não quero cair. Aí ficaram segurando ele assim, olha, atrás, e ele ferido, e o sangue escorrendo, mas quem olhava para ele, ele sorria, e ele dizia: lutem, estou bem, continue lutando, mas o sangue descendo. O que é que Deus está falando contigo? Te prepara, a qualquer momento teu adversário vai cair, é só uma questão de tempo. Eu já feri. Ele está aí, é só fachada, é só aparência de que é forte coisa nenhuma, está sangrando, está de pé, porque os demônios estão segurando ele,
mas eu já te revelei os segredos do teu adversário e te digo: continua a batalha, porque o teu inimigo a qualquer momento cai, a qualquer momento. Adore ao Senhor, adore ao Senhor nesta noite. Tu és flecha na mão do arqueiro, tu és flecha polida na soberana dá um teclado aí, por favor. Eu estava lendo isso aqui. Eu descobri que depois da flecha pronta, e no momento de se utilizar a flecha, geralmente os arqueiros usavam algumas estratégias. Uma delas era pegar o molho de flechas e na noite anterior da batalha ele colocava num pote de veneno e deixava a ponta da flecha absorvendo, apurando o veneno a noite toda. Quando amanhecia, ele pegava o molho de flechas e colocava na aljava, elas estavam envenenadas. Quando ele ia para a batalha, ele sabia o que era que ele ia enfrentar. Aí o exército opositor, sabendo que o exército que está pronto para recebê-los eram bons flecheiros, aí eles vinham cheios de escudos quase tomando o corpo todo, e escudos por cima da cabeça. Lá vinha aquele batalhão de frente, porque as flechas iriam atingi-los e iriam perder o seu efeito quando atingisse os escudos. Mas só que a flecha com veneno na ponta era interessante, porque ela triscava no pé do adversário e logo depois o adversário caía. Aí vinham procurar saber: ó, ele não está ferido, pega, tira a armadura dele. Tirava a couraça, tirava tudo. Você não tem ferimento, como é que esse homem está morto? E aí olhava e dizia: ele tem um cortezinho de nada ali no pé. Foi a flecha com veneno na ponta. Eu disse: Senhor, como é que eu posso transferir isso para a nossa vida espiritual? Aleluia. O Senhor disse: tem batalhas, filho, que eu te coloco na ponta da flecha um pouquinho do meu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Ah, que coisa tremenda, irmãos. Sabe na prática o que isso é? É você que evangeliza seu pai: pai, vamos para a igreja. E você ora e faz jejum e diz: meu Deus, eu não estou vendo efeito nenhum. O Senhor te diz: não está. O sangue já está correndo por dentro dele, querido. A flecha já atingiu o seu alvo. É porque ele não demonstra, mas o sangue na ponta da flecha já entrou na corrente sanguínea dele. A qualquer momento ele se rende. Recebe esta palavra, tu vai ver neste ano 2019 a tua família servindo ao Senhor. Continua no teu jejum, na tua oração, aleluia. Tem sangue na ponta da flecha, deixa eu ver. Tem sangue na ponta da flecha, tem sangue de Jesus na ponta da flecha. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Quer ver outro efeito, irmãos, que os flecheiros faziam? Quando eles chegavam numa vila, eles observavam que aquela vila deveria ser devastada, completamente destruída. Aí ele chamava um flecheiro para não estar queimando casa por casa. Aí ele observava, os telhados eram de palhas. Aí ele pegava, puxava uma flecha, aí enrolava um pano na ponta da flecha. Quem olhasse e não soubesse o que era que ele estava planejando, olhava assim: está tirando o efeito da ponta da lança, da flecha. Está tirando o efeito da flecha. Como é que essa flecha vai atingir alguma coisa e vai ter o seu efeito? Está enrolando um pano, colocando aquela coisa na ponta. Mas aí, na cabeça do flecheiro, ele sabe o que é que está fazendo. Ele pegava a flecha e ele ia num pote de azeite. Aí colocava lá. Aquela bola de tecido ficava ensopada de azeite. Aí ele puxava o arco, entesava o arco
com a flecha, aleluia. Aí nessas horas ele tinha que ter um auxiliar. Um auxiliar era uma segunda pessoa que vinha com a tocha acesa. Aí na ponta da flecha ficava esperando. Aí ele dizia assim: acenda. Aí com a flecha já puxada, o arco já entesado, aí aquele auxiliar acendia a ponta. Aí a ponta da flecha fazia... Aí ele soltava. Aí a flecha ia, atingia o telhado e daquilo, aleluia, se espalhava, tomava conta. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem uns crentes que já estão entendendo o que é que eu estou querendo falar. Isso aconteceu, queridos, em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículo 1, escuta aí que eu vou ler para você até o versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram 120 flechas, irmãos. E de repente veio do céu um som, aleluia, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos, aleluia, viram línguas repartidas de fogo, que pousavam na ponta da flecha. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. Oh, glória a Deus. Aí diz a palavra de Deus que eles se espalham. E uma daquelas flechas, oh, glória ao nome de Jesus, era uma flecha simples, sem muita cultura. Era um pescador indouto de palavras, aleluia, comuns, mas era flecha. E estava com, aleluia, o azeite e a chama acesa. Começaram a acusar: esse povo está embriagado. Mas aquela flecha incendiária, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Se você sentir vontade da glória, dê que eu leio. Estes homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Quando foi feita a contagem, aleluia, 3.000 pessoas dizendo: o que é que a gente faz para aceitar esse Jesus? E a flecha dizendo: se arrependam e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Oh, glória! Uma flecha só devastou o inferno, arrastando 3.000 vidas para Jesus. Deus está falando com você nesta noite. E eu volto ao tema: vivendo como filho de Deus, usado por Deus no tempo certo. Oh, aleluia! Pega pelo menos aí na mão do teu irmão do lado e diz a ele assim essa frase: eu estarei ao teu lado. Diz, para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Diz a ele assim: ele vai te usar muito. Ele vai tomar você neste ano. Diz a ele: tu és flecha polida na aljava de Deus. Receba o poder do Senhor nesta noite. Receba a graça de Deus nesta noite. O Senhor está te dizendo: tu estás na minha mão, eu estou trabalhando, eu já lixei você para lá, para cá, eu já tirei tantas coisas, eu nesta noite estou colocando a ponta, eu estou te dando dons espirituais. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando na minha oficina. Eu te visito hoje, eu te dou dons de profecia hoje, eu te dou o dom da fé hoje, eu te dou o dom da palavra, eu te dou o dom de sabedoria, eu vou te dar discernimento,
discernimento, variedade de línguas. Eu vou te dar interpretação das minhas línguas estranhas. Depois que você receber, adore ao Senhor, porque Ele te diz: vou te colocar na minha aljava. Vai chegar o tempo certo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, que eu vou chamar você pelo seu nome. E você vai ser usado. Você vai ser usado. Você vai ser usado naquele escritório. Depois de ser formado, você vai estar atrás de um birô. Você vai ser um advogado renomado. E ali atrás daquele birô eu vou te usar. Eu vou glorificar o meu nome naquela sala. Recebe esta palavra, porque ela é profética. E Deus está te dizendo: continua nas minhas mãos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu passei algum tempo na aljava de Deus. E agora o meu pastor foi lá na aljava. E o arco está assim, pastor, esticado. Vai ser 4 flechas que vão ser lançadas. Oh glória ao nome de Jesus. Vai chegar o teu tempo. Vai chegar o teu dia. Permanece na presença do teu Deus. Ele te chamou para um propósito, e este dia está chegando. Abre a tua boca e glorifica se tu crê. Oh, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba esta palavra. Oh, tu não estás esquecido. Tu estás na aljava. O Senhor está trabalhando a tua vida, melhorando o teu caráter, colocando os dons espirituais, aperfeiçoando, deixando os teus caminhos retos. Aleluia, só Ele sabe o alvo que você vai atingir. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Você será usado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.